Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos juntos para uma live Bakes Massa. Essa live de hoje é sobre o fermento natural bebê que tá mole, que tá lerdo, que tá com preguiça, que por algum motivo não tá crescendo, talvez você não saiba o motivo, né, dele não tá fermentando aí direito. Então, a gente vai falar sobre o que você tem que fazer e o que você precisa entender para você fortalecer o seu fermento natural bebê, que você tá criando já tem um tempo, mas que ele ainda tá muito lerdinho, tá? A gente vai revisar uma série de conceitos e eu vou dar várias dicas para você fazer o seu levain bebê começar a ficar bombadão. Tá bom? Vamos começar. Ó, primeira coisa, a gente vai falar sobre pico de fermentação. Como que a fermentação começa? A fermentação começa a partir do momento que a gente pega uma parte do candidato a levain ou do levain bebê, mistura com água e mistura com farinha. A gente vai fazer essa mistura, certo? Misturar e esperar. Quando a gente faz essa mistura, a fermentação vai começar em breve. Ela já começa, na verdade, tá? Ela acontece o tempo inteiro. Quando a gente dá a comidinha para ele, a gente vai ajudar a fermentação. Com o tempo, ela vai acelerando. Nos primeiros momentos ali, depois que a gente faz a mistura, a fermentação ainda é lenta. Por quê? Porque a galera do levain tá se acostumando com a farinha e a água, com um novo ambiente que você criou ali para ela. E aí, eles começam a se alimentar da farinha e da água. As bactérias e leveduras selvagens que moram ali no candidato, né, a fermento, no fermento bebê, elas estão ali e elas começam a se alimentar de farinha e água e começam a produzir o quê? Gás carbônico e ácido e álcool, tá? E a fermentação, então, vai começar a ficar mais evidente à medida que o tempo passa. No começo, você não percebe muita mudança visualmente, depois você vai começar a perceber umas bolhas, você vai começar a perceber o aumento em volume, você vai começar a perceber a mudança no cheiro da massa, que antes tinha um cheiro mais parecido com farinha molhada, e aí ela vai começar a ter um cheiro de fermentação, um cheiro de álcool, um cheiro de vinagre, um cheiro de cerveja, né, um cheiro de iogurte, depende das características do seu fermento bebê, né? E aí você vai começar a perceber que a massa vai começar a crescer dentro do pote, tá? E aí ela vai crescer, 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 crescer e vai chegar no limite, num limite de crescimento, que a gente chama de pico de fermentação, tá? Quando a massa cresce e para no ponto mais alto, no ponto limite, esse limite é o pico de fermentação. A gente chama de pico, tá? Porque é o ponto mais alto, igual ao pico de uma montanha, certo? E aí, olha só, quando o fermento está no pico de fermentação, é o momento ideal de se fazer pão com ele. Mas se você está lutando com o seu fermento bebê, que ainda tá preguiçoso, tá lento, tá lerdo, né? Como diz a Vânia aqui, então você precisa fortalecer o seu fermento bebê para ele ter um pico mais alto e para ele chegar ao pico mais rapidamente, tá? A gente vai trabalhar nisso e a gente vai falar sobre o que você vai fazer para ajudar o seu levain bebê a ter um pico que tem um volume maior e a chegar nesse pico de volume maior em menos tempo, tá bom? Não adianta só o seu fermento bebê duplicar em volume. Ele tem que duplicar ou triplicar em volume no tempo certo para que você consiga fazer pão com ele. Porque isso, o tempo versus o volume, é que vão determinar, né, se ele tá bom ou não para fazer pão, tá? Então, olha só, como que você vai entender quanto tempo o seu fermento bebê precisa para chegar ao pico e como que você vai saber qual que é o pico dele? Você vai usar uma caneta, olha só, uma caneta como essa aqui, que a gente compra em papelaria. Você vai usar essa canetinha aqui e você vai marcar o vidro do seu fermento. Vou mostrar para você aqui, ó.
Eu tô com um aqui que tá guardadinho na geladeira, mas dá pra eu mostrar, ó. Vou marcar o vidro dele com a caneta, logo depois que eu alimentar. E aí, a cada hora, eu vou observar se ele está aumentando em volume, com base na marcação que eu fiz, tá? E aí, se ele tiver, assim, por exemplo, 1 hora depois, se ele cresceu um pouquinho, eu vou marcar 1 hora. Aí ele cresceu mais um pouquinho, 2 horas. Cresceu mais um pouquinho na 3ª hora. Aí vamos dizer que na hora 4 ele tenha chegado aqui, olha, eu vou descobrir que ele já aumentou isso tudo de volume em 4 horas. Esse pote aqui, ó, é de um fermento meu que tá guardado na geladeira e ele tem muito fermento no pote. Então, assim, quando eu vou alimentar para poder ativar o meu fermento, eu não posso ter esse tanto de fermento aqui no pote e esperar, porque ele vai crescer e vai transbordar desse pote, tá? Esse aqui é meu backup, é o meu fermento backup. Por quê? Porque o meu outro fermento, na verdade eu tenho 2 que estão aqui fora, eles estão ainda ali crescendo ali, eu não vou mexer com eles porque senão eu vou atrapalhar lá o crescimento deles. Então eu peguei esse aqui que tá na geladeira porque não tem problema. Só tô exemplificando para você. Mas vamos dizer que se eu fosse realmente falar, olha, eu vou dar farinha e água para ele, se eu colocasse esse volume aqui num pote, com certeza, se ele tiver mais ou menos forte, ele vai sair para fora do pote. Então, nesse pote, eu colocaria fermento só até aqui embaixo, tá? Só fazendo essa ressalva para você não achar que você tem que colocar esse tantão aqui no pote, tá? Então, beleza, eu só tô fazendo essa marcação. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa questão do tempo? A cada hora eu vou poder observar o crescimento dele, marcando no pote. Coloca um alarme no seu celular e aí você vai marcando. 1 hora depois, normalmente 1 hora depois não muda muito o volume não, a não ser que ele seja muito bombadão. Mas como a gente tá falando aqui de um fermento bebê bem lerdo, provavelmente ele não vai se mexer depois de 1 hora. Quando passa 2 horas, talvez ele já comece a crescer. Você vai colocar 2, aí depois passa 3 horas, 3, passa 4 horas, 4, até você ver que ele parou de crescer. Quando ele tiver parado de crescer, aí você vai notar que aquele é o pico dele. E aí você vai ter marcado, porque você vai estar marcando de hora em hora, e aí você vai ter marcado o pico. Aí você vai começar a observar também quanto tempo ele vai demorar para começar a cair, tá? Então, são observações que só você pode fazer na sua casa com o seu fermento. E isso tudo vai mudar dependendo do ambiente, da temperatura, da farinha que você usa. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa aula, tá bom? Então é assim que você vai observar o tempo que o seu fermento bebê demora para chegar ao ponto máximo. E aí você vai observar quanto tempo ele fica naquele ponto máximo e aí quando ele vai começar a cair. Combinado? Então é o seguinte, vou agora falar e reforçar. Não adianta o seu fermento bebê duplicar em 10 horas na proporção 1:2 na temperatura de mais ou menos 26 graus. Por quê? Porque nessa proporção 1:2 na temperatura de mais ou menos 26 graus, o fermento duplica ou até triplica em 4 a 5 horas. Às vezes até em menos tempo, às vezes em 3 horas, se estiver, né, muito bombado. Então, você precisa considerar, olha só, o tempo que ele vai duplicar ou triplicar, tá? E a altura, né, desse pico dele. Então, por exemplo, triplicar é melhor do que duplicar, desde que ele triplique no tempo esperado, né? Então, por exemplo, se eu tenho um fermento bombadão, normalmente na proporção 1:2, ele vai triplicar a mais ou menos 26 graus em 3 a 5 horas, tá? 3 a 4 é ideal para quando ele tá bombadão. Nessa proporção, nesse tempo e nessa temperatura. Entendeu? Então não adianta só falar, ah, mas o meu triplica. Em quanto tempo, em qual proporção, em qual temperatura? Ah, tá 26 graus, na proporção 1:2, ele triplica em 10 horas. Então ele está fraco. Por quê?
Porque nessa temperatura, nessa proporção, ele precisaria triplicar em 4 horas, 5 horas no máximo, tá? Então você sabe que ele está demorando demais a chegar no pico para aquela proporção, para aquela temperatura ambiente, tá? E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer algumas coisas que você vai precisar fazer para ele ficar bombadão, tá? Faz sentido? Então é o seguinte, mais uma coisa, duplicar em 6 horas não significa muita coisa. Você precisa saber qual é a proporção que você está alimentando, em qual temperatura ele duplica em 6 horas, tá? Isso tudo vai fazer diferença, a farinha que você alimenta também, né? Então, você precisa ver o seguinte, olha, a referência é fermentos saudáveis e bombadões que estão na proporção 1:1:1 ou 1:2:2 na temperatura de mais ou menos 26 graus vão duplicar ou triplicar entre 3 e 5 horas. Essa é a referência que você tem, tá? Se a sua proporção for diferente, vai mudar. Se a sua temperatura for diferente, vai mudar. Seu fermento não vai ser igual de todo mundo, né? Então, assim, tudo isso vai afetar o seu fermento e você precisa entender que essa é uma referência que eu tô dando. Mas não é a lei e a regra, porque não existe uma... Assim, existem orientações, existem padrões, existem... como que eu falo, assim... parâmetros, tá? Mas não é nada é regra absoluta cravado na pedra e nunca pode mudar. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de organismos vivos, tá? Mas o teste, né? O teste final é, ele tá te dando bons pães? Então tá legal. Eu tenho fermento que não triplica, mas ele me dá ótimos pães. Tá tudo bem. Mas eu sei que ele é saudável. Por quê? Porque o tempo que ele demora para duplicar é o tempo aceitável, porque o comportamento dele é previsível, né? Porque no final ele me dá bons pães, tá? Então isso é que você tem que considerar. E também assim, se você tem um fermento extremamente hidratado, que tem muita água, talvez assim ele não vá ter estrutura suficiente para crescer demais, mas ele vai te dar excelentes pães. E às vezes você tem um fermento que não é muito hidratado, mas ele tem estrutura. Então ele cresce e fica lá no pico um tempo. Por quê? Porque ele tem estrutura, tá? Então tem que pensar nisso também, beleza? Esse é o ponto. É assim que a gente identifica, né, se o nosso fermento está forte ou está fraco. Como estamos falando de fermento bebê, talvez você nem tenha feito pão com ele ainda, né? E a gente vai falar agora, primeiro, né? A gente vai falar aqui quais são os sinais de fermentação, né? Sinais de fermentação de um fermento bebê. Se você tá aqui é porque você tá tendo algum problema com o seu fermento bebê. Você acha que ele tá meio lento, que ele não tá funcionando direito, que ele não tá fermentando. Então vamos lá. Primeiro sinal de fermentação é o quê? Bolha. Se tem bolha, persista, tá? Ele é bebê, ele ainda precisa, vamos dizer assim, amadurecer, né? Precisa se equilibrar, a galerinha lá dentro ainda tá tentando estabilizar. Então, se tem bolha, se você dá comidinha para ele, passa algumas horas, você tá vendo bolinhas, tá fermentando, insista. Só que você tem que considerar algumas coisas, seu ambiente, a farinha que você está usando, a água, periodicidade de alimentação. Mas o que importa é o seguinte, tem bolha, tem fermentação. Ótimo. Outra coisa, o cheiro. O cheiro tá agradável? Tem um cheirinho de cerveja, um cheirinho de iogurte, né? Um cheirinho ali de vinagre levinho, ou um cheiro de acetona. Se isso está acontecendo, tem fermentação. Continua. Mesmo ele não crescendo muito em volume, tá? O aumento em volume é a forma mais fácil da gente ver que o fermento tá crescendo, tá, vamos dizer, tá bombando. Mas ele pode não aumentar tanto em volume ainda. Ele é um fermento bebê. Você tem que dar tempo. Tenha paciência com ele. Tem fermento bebê que é bombado desde o primeiro dia. Tem fermento bebê que te engana. Tipo, nos primeiros dias ele bomba, depois ele para. Aí você fala, morreu. Não morreu. Por quê? Porque se tiver bolha, não morreu. Se tiver mudando de cheiro, não morreu. Tá? Mas aí ele vai precisar de um tempo para ele voltar a ficar bombadão. Porque um monte de coisa que você não sabe, que você não vê, tá acontecendo ali dentro nos primeiros dias.
Então você tem que ter paciência e ir cuidando dele, mesmo ele não estando crescendo em volume demais. Ele está mostrando sinal de fermentação? Continua. Outra coisa, um outro bom sinal que ele está se fortalecendo e está amadurecendo é a previsibilidade no tempo de chegada ao pico, né? Então, por exemplo, seu fermento bebê, você começa a perceber que ele tem um ciclo e toda vez que você dá comidinha para ele, ele vai demorar tanto tempo para chegar no pico e vai ficar no pico tanto tempo, vai começar a cair e isso começa a ser previsível. Então, essa previsibilidade é importante para você ver se o que você está fazendo está certo, se você está ajudando ele a crescer, se ele está gostando do que você está fazendo e em breve você vai poder fazer pão com ele, tá? Outra coisa que fermentos bebês problemáticos às vezes dão, especialmente nos primeiros dias, eles dão uma água, né, por cima e muita gente joga fora porque deu água. Não, essa água acontece, é normal, às vezes aconteceu uma separação nos primeiros dias e aí você vai continuar a alimentar desde que você perceba esses sinais de fermentação que eu falei e eventualmente essa água vai sumir, tá? Então o desaparecimento dessa água que fica soltando aí nos primeiros dias também é um bom sinal, tá? Então você vai observar todas essas nuances aí e aí você vai ver que um pouquinho, um degrau, um dia de cada vez as coisas estão melhorando, beleza? E aí é o seguinte, vou falar também de um ponto que é, assim, polêmico, algumas pessoas questionam e algumas pessoas ficam com dó, algumas pessoas falam, mas por quê? Por quê? Que é o quê? Por que que a gente descarta o fermento no processo de criação e no processo de alimentação, né? Primeira coisa, quando a gente está criando um fermento natural, não faz sentido a gente ficar usando muita farinha. Por quê? Porque nos primeiros dias de criação do fermento, ele não é fermento, ele é outra coisa que vai se transformar no fermento natural. E aí, se eu ficar só jogando farinha e água lá dentro, eu vou aumentar a quantidade muito grande, muito rápido. E cada vez mais eu vou ter que usar mais farinha e mais água. Então, o que que eu faço? Toda vez que eu alimento, eu jogo uma parte fora e aí eu coloco água e farinha na proporção que eu explico, né, para vocês, que é a proporção 1, né, uma parte de cada um. Se eu ficar, por exemplo, se eu tiver lá 100 gramas de fermento, de candidato a fermento, né, e eu vou alimentar na proporção 1. O que que eu vou precisar? 100 gramas de água, 100 gramas de farinha. Aí vai formar o quê? 300 gramas. Aí eu falo, não vou descartar não, tenho dó. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar 300 gramas de água e 300 gramas de farinha para alimentar da próxima vez. Você vai ter 900 gramas de fermento. Não vou descartar não, tô com dó. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar 900 gramas de água mais 900 gramas de farinha, você vai ter 2,7 kg de fermento. Não faz sentido, tá? Então, você tem que jogar um pouco fora, você tem que jogar um pouco da isca fora para você manter sempre uma quantidade menor do seu fermento, do seu candidato a fermento, para você não ficar desperdiçando farinha. Porque se você tem dó de jogar fora, porque você não quer descartar, você vai desperdiçar muito mais farinha se você não descartar, tá? Então é por isso que a gente descarta o fermento nesse começo. Primeiro, porque não é fermento. Segundo, senão você vai gastar um mundo de farinha em muito pouco tempo. Entendeu? Fez sentido por que a gente descarta? E outra coisa, quando ele vira levain, quando ele vira fermento, aí você pode, né, continuar descartando, pra você não ter que ficar gastando muita farinha, né, enquanto você estiver alimentando ele sem ter que fazer pão. E aí você vai ter um pote de descarte, que é igual esse pote meu aqui, que é um pote de descarte, tá? E nesse pote de descarte, você vai colocando os restinhos do seu fermento ali, para depois você usar para fazer outra coisa, né? No meu curso online eu ensino a galera a fazer bolo de descarte, panqueca ou waffle, né, de descarte. E aí você pode usar, você vai usar o que sobra aqui, né? E aí você vai fazer outras receitas, porque aí aquilo é levain, né? É fermento natural. Mas no processo de criação,
joga fora, porque aquilo tem outras bactérias, outras coisas que não podem até não te fazer muito bem. Então, por isso que a gente joga fora, tá bom? Então, na verdade, você descartar um pouco da sua isca entre as alimentações vai evitar um desperdício muito maior de farinha depois, beleza? Então, você pode achar que você está jogando fora e que você está desperdiçando. Não, se você não descartar, você vai desperdiçar muito mais. Porque você vai ficar gastando farinha, gastando água, tendo um monte de pote de fermento que você não vai usar nunca. Aí você vai jogar isso tudo fora depois, tá bom? Então é isso. Uma outra coisa, você fala, não, mas só que aí eu aumento mesmo, então não, eu só coloco um pouco de farinha e um pouco de água, eu deixo lá 100 gramas do fermento, aí eu coloco só 50 gramas de farinha e 50 gramas de água ali dentro. Aí você vai acidificar o seu fermento, ele vai ter um excesso muito grande de acidez. E isso vai fazer com que o seu pão tenha um gosto muito ruim e também uma textura desagradável, né? Muita gente faz aquele pão elástico, aquele pão que não cresce, porque o fermento é muito ácido. Por quê? Porque muito provavelmente não está descartando e muito provavelmente não sabe direito as proporções de alimentação e está alimentando ali mais ou menos do jeito que acha, e aí o fermento vai ficando muito ácido e vai te dar pães muito ácidos, com características que não são desejáveis, tá bom? Então, esses são os pontos que eu acho que são bem importantes. E além de tudo, um que é crucial quando você está criando o seu fermento é que quando você descarta e alimenta com mais água e mais farinha, você está encorajando o desenvolvimento dos micro-organismos que gostam de farinha e de água. Tá? Você vai estar sempre jogando um pouco fora e aí você vai fortalecer a galera que gosta de farinha e de água, porque os outros vão falar, não, eu não gosto desse negócio, aí eles vão começar a morrer, né? Então, se você sempre mantiver aquela galera toda reunida ali, você vai ter um problema, né, de ecossistema mesmo, tá? Então, esses pontos são os pontos que eu acho bem importantes, né, na hora das pessoas questionarem por que a gente descarta o fermento durante as alimentações e por que a gente joga fora o descarte nos primeiros dias que a gente está criando o fermento. Resolvido? O que a gente faz agora, né? Se o nosso fermento bebê não está fermentando legal, né? Se ele tá lerdinho, se ele tá lentinho, preguiçoso, né? O meu eu chamei de bicho preguiça, porque nos primeiros dias ele estava muito preguiçoso, depois ele ficou bombadão, tá? Então, olha só, a primeira coisa, gente, se vocês são meus alunos do meu curso online ou se vocês não são, presta atenção, anota, não esquece. Se tiver frio na sua casa, você precisa procurar uma fonte de calor para o seu fermento natural, especialmente quando ele é bebê, tá? Quando ele amadurece, ele já acostuma com o ambiente, não tem problema. Mas quando ele é bebê, se por exemplo tá chegando lá a 11, 12, 15 graus dentro da sua casa, você não vai conseguir, né, fazer essa galera ficar vigorosa nessa temperatura. Procure uma fonte de calor. Não adianta só embrulhar com cobertor, né? É mó fofo, eu acho lindo, né? Veja, embrulhando cobertor, muito fofo. Mas você precisa procurar uma fonte de calor. O que é fonte de calor? É algum lugar que vai emitir calor para esquentar um pouquinho o seu fermento. Sendo luz, né? Você pega uma lampadinha, sabe quando a gente era criança, que a gente ganhava aqueles pintinho, filhotinho, né? Ou então patinho, e aí tinha que pôr numa caixinha com uma luz para ele não ficar com frio? Mesma coisa, o fermento é igual esses bichinhos, filhotinho, ele precisa de calor, né? Então, você vai colocar uma luzinha numa caixinha. Eu tenho alunos que colocam dentro de uma caixinha térmica, colocam uma bolsa de água quente do lado, assim, do pote, por quê? Porque é uma fonte de calor, né? Tem que tomar cuidado para não esquentar demais, mas você precisa de uma fonte de calor. Só embrulhar no cobertorzinho não adianta, porque é muito pouca quantidade de massa. A fermentação ela não vai ser suficiente para esquentar aquela massa, como acontece quando a gente tem muita massa. Tem uma coisa que chama efeito da massa. O que é? Quanto maior a massa, né, mais rápido ela fermenta. Por quê? Porque uma grande quantidade de massa vai aumentar a temperatura,
né? E vai fermentar, a fermentação aquece essa massa. E por isso ela vai fermentar mais rápido. Nós não estamos falando aqui, né, de uma grande quantidade de massa, a gente está falando lá de 200 gramas, 150 gramas de massa, é muito pouco. Você precisa de uma fonte de calor, tá? Outra coisa, o meu adora ficar perto do modem, né? Eu tenho um modem, né, o modem lá da NET, lá, que faz a minha internet funcionar, a Wi-Fi funcionar na minha casa, eu coloco ele encostadinho assim no modem, ele fica lá quentinho, e aí ele gosta. E ali eu sei que ele não vai ficar com frio e por isso a galerinha vai se desenvolver, né? Você pode colocar perto de um aparelho de TV a cabo, você pode colocar dentro de um forno micro-ondas com a porta recostar, assim, entreaberta, porque aí vai ter luz lá dentro e vai esquentar. Você pode colocar no forno com a luz ligada e de vez em quando desligar. Por quê? Porque tem forno que quando você liga a luz fica 40 graus lá dentro. Fica muito quente ou até mais. E se ficar nessa temperatura, você vai matar o seu fermento. Ele não pode passar lá dos 27 graus, tá? 28 é muito quente. Então você tem que sempre tentar, nesses primeiros dias, mantê-lo lá no máximo 28 graus. E no mínimo lá uns 22. Tem fermento que se desenvolve super bem a 22 graus. Tem fermento que não se desenvolve bem a 22. Então você tem que aumentar um pouquinho a temperatura. Então, se o seu fermento tá lerdo, a primeira coisa que você vai ver é a temperatura. Se tá muito frio, nós estamos no inverno, né, nesse momento. Então, se tá muito frio, tem que caçar uma fonte de calor. Isso é o ponto 1, é o ponto 0 para qualquer fermento. Ah, não, mas aqui em casa tá 20 graus. 20 graus é frio, tá? Coloca ele um pouquinho mais quente. Ah, mas tá 22 e não tá dando certo. Você falou que com 22 dá certo. Dependendo do fermento, ele precisa de um pouco mais de calor. Se o seu fermento não está se desenvolvendo bem a 22 graus, procura uma fonte de calor para ele. Inclusive, se você é aluno do meu curso, eu coloquei embaixo dos vídeos do fermento lá no curso uma anotação, né? Uma dica importante para você, que eu falo exatamente isso. Se o seu fermento não está se desenvolvendo bem a 22 graus, coloque num local mais quente com fonte de calor. Tá bom? Então isso é super importante. Outro ponto, você vai fazer, se ele tá desenvolvendo mais lentamente, você vai alimentar uma vez por dia, pelo menos, tá? E você vai tentar alterar alguma coisa. Normalmente, se você buscou uma fonte de calor para ele, isso já vai ajudar. Provavelmente isso vai até resolver, tá? Mas se isso não resolver, você vai continuar alimentando uma vez por dia, e você vai procurar buscar outras mudanças, outras coisas que você precisa fazer, tá? Entre elas, você pode aumentar a proporção de isca do seu fermento. Então vamos supor que você está alimentando ele na proporção 1, 2, 2 ou 1, 2, 3. Talvez seja melhor você voltar para a proporção 1, 1, 1, que é o quê? Uma parte de isca, uma parte de água, uma parte de farinha, tá? Isso se você tiver mudado a proporção. Aumenta a proporção de isca, porque quando você tem mais isca, você tem mais micro-organismos ali dentro e isso vai ajudar na fermentação, tá? Então isso é uma coisa que você pode fazer também. Outra coisa que você pode fazer, aumentar a quantidade de farinha integral, né? Se você está usando só farinha branca, usa um pouco de farinha integral nele, porque a farinha integral tem mais nutrientes e vai encorajar, né, o desenvolvimento da galerinha, das bactérias das leveduras e vai trazer mais nutrientes para elas, então elas vão se multiplicar, vão fermentar melhor, tá? Uma outra coisa, você pode também mudar a água que você está usando, porque às vezes a água que você está usando não tá legal para ele. Como que você vai saber? Experimentando outra água, né? Você pode fazer o seguinte, na próxima vez que você for alimentar, você vai dividir em duas partes, vai pôr uma num vidro, outra no outro vidro. Uma você vai usar a água que você estava usando, outra você vai usar uma água diferente. E aí é a única mudança que você vai fazer. Você vai deixar no mesmo lugar, alimentar com a mesma farinha, só mudar a água. Aí você vai ficar olhando e a cada hora você vai lá observar como que eles estão crescendo. E aí imediatamente você vai perceber se existe diferença e se o problema era a água. Porque se o problema for a água, na água que você trocou, você vai perceber que ele fermenta melhor, tá? Então, isso é uma coisa que você pode fazer também. E outra coisa que você pode fazer, né? Se você tá usando uma farinhazinha muito fraquinha,
farinha de supermercado. Por quê? Porque é a única que você tem, não tem outra na sua região. Então é farinha, né, normalmente aquelas farinhas que chama farinha tipo 1, que é farinha para bolo, né, a farinha que a gente usa para tudo. Você tá usando essa farinha porque é só ela que você tem, você ainda tem a chance, né, de colocar num lugarzinho mais quente, ver se mudando a água resolve, e também você pode tentar mudar a proporção de novo, porque normalmente essas farinhas, elas são mais fracas, elas não aguentam muita água. Então, se por exemplo, se você está usando lá a proporção 1, 1, 1, 1, 1 ou 1, 2, 2, que é a mesma quantidade de água e de farinha e de isca, ou uma quantidade de isca, 2 de água e 2 de farinha, você vê que tem muita água, né? Então você pode usar uma proporção que é a 1, 2, 3, que tem uma parte de isca, 2 de água e 3 de farinha, que é uma proporção que tem menos água, e para farinhas mais fracas, isso pode ajudar na estruturação dele, porque às vezes ele até está fermentando, só que como a sua farinha é muito fraquinha, você não percebe muito o aumento em volume, porque a sua massa não tem estrutura suficiente para segurar o volume. E aí quando você coloca na proporção 1, 2, 3, ela vai crescer, vai ter mais estrutura e vai aguentar ir crescendo em volume por mais tempo. E aí você vai perceber realmente essa mudança em volume na proporção 1, 2, 3, tá bom? Então isso são coisas que você pode fazer na sua casa, sem ter que mudar muita coisa, para você ajudar a bombar o seu fermento bebê que está lento. E claro, isso tudo também vale para o fermento que não é bebê, para o fermento maduro. Essas dicas que eu tô dando valem para o fermento maduro também. Lembra que você pode trocar farinha também. Eu falei aqui, né, colocar mais farinha integral e tal, mas você pode mudar a marca da farinha. Se tudo que você fizer aqui não der certo, você pode também comprar uma farinha de melhor qualidade, né? Compra uma farinha orgânica, uma farinha, né, mais forte, uma farinha específica para pão, e isso pode ajudar a resolver seu problema também. Eu tô começando pelas coisas mais fáceis, né? Normalmente comprar farinha talvez seja difícil para algumas pessoas. Então por isso que eu tô dando essas outras dicas primeiro, tá bom? Agora sim, seu fermento começou a bombar e ele tá lá chegando no pico bem rápido, né? No tempo esperado, na temperatura que eu passei parâmetro no começo dessa aula, e tá indo tudo muito bem, mas ele tá bombando demais, ele tá fermentando demais e você não sabe o que fazer. Por quê? Porque ele fermenta rápido demais. Agora o problema é que ele tá fermentando rápido demais. Às vezes onde você mora tá muito quente, né? Às vezes ele tá bombadão porque tá um calor danado e você não sabe o que você faz com ele. Então, se ele estiver crescendo muito rápido, muito bombado, você pode então diminuir a isca dele. Né? Lembra que eu falei que quando ele tá muito lerdo, você tem que aumentar a quantidade de isca? Se ele tá bombadão, você pode diminuir a quantidade de isca. Então você coloca, por exemplo, em vez de alimentar ele na proporção 1, 2, 2 ou 1, 1, 1, você pode alimentar na proporção 1, 4, 4. Ou na proporção, em vez de 1, 2, 3, você pode alimentar na proporção 1, 4, 6, né? Porque você vai ter muito menos isca. E aí ele vai demorar muito mais tempo para fermentar, tá? E isso já vai resolver, porque você não vai precisar toda hora ficar lá descartando e dando comida, descartando e dando comida, tá? Você precisa diminuir a isca, só diminuir a isca já resolve, né? Ou se mesmo assim não estiver resolvendo e se você estiver usando farinha integral nele, você pode diminuir a quantidade de farinha integral ou usar só farinha branca, porque aí ele vai também reduzir um pouco a atividade de fermentação, porque a farinha branca tem menos nutrientes, tá? Você também pode manter esse fermento, né, em temperatura ambiente que não esteja muito quente. Então, se está muito quente na sua casa, você vai buscar um lugar que esteja mais fresquinho. Quando a temperatura é mais baixa, ele fermenta mais lentamente, né? E você vai precisar alimentar mais vezes seguidas para fazer pão. Por quê? Tô falando se ele tiver ácido demais. Por que você vai fazer isso? Quanto mais vezes você alimenta ele, mais você vai tirar a acidez dele. E se mesmo isso não estiver resolvendo, você pode, quando você reduz a quantidade de isca, igual eu falei, 1,44, por exemplo, você pode reduzir para 1,55 ou 1,10, se ele tiver muito ácido, né? Quando você reduzir, né, essa isca para 1,10, ou seja, uma parte de isca, 10 de água e 10 de farinha, você vai tirar quase todos aqueles micro-organismos em excesso que estavam dando acidez no seu fermento.
E aí o seu fermento vai crescer e vai ficar mais lático, especialmente se ele estiver sendo alimentado com farinha branca, que ele tende a ter um sabor mais lático, tá? Então, isso que eu tô falando aqui é pro fermento que tá bombadão demais e tá ficando ácido demais, justamente porque tá fermentando muito rápido e você não tá dando conta de cuidar dele pra ele não deixar de ficar ácido, entendeu? Assim, que ele vai ficar ácido. Se você não alimentar ele o suficiente, ele vai ficar com cheiro de acetona. Inclusive, eu tenho um aqui que eu vou mostrar pra você, que olha o que acontece, mas esse aqui, ele tá guardado na geladeira, tá? Ele não era fermento bebê, ele era um fermento que tava guardado na geladeira e eu deixo mesmo muito tempo. Esse aqui eu acho que vai fazer, sei lá, cara, vai fazer quase um ano que ele tá na minha geladeira pra eu testar mesmo, pra eu passar informações corretas pra vocês, né? Então, olha só o que acontece com o fermento quando ele fica guardado na geladeira há muito tempo. Dá esse líquido preto em cima dele, tá vendo? Esse líquido preto aqui chama HOOTCH, HOOTCH, né? Ele é basicamente ácido acético, né? Olha aqui dentro, aí você vai falar, nossa senhora, isso aqui estragou. Não, não estragou. Ele tem um cheiro de acetona muito forte. Parece que você pega isso aqui e passa na unha. É cheiro de acetona mesmo. E isso aqui, esse ácido é o que faz o pão ficar com aquele gosto muito ruim. Claro que o fermento bebê não vai ficar dessa cor, tá? Se o fermento bebê tá ficando dessa cor, já era. Isso aqui é um fermento maduro que tá guardado para testes há muito tempo na minha geladeira, tá? Mas isso aqui, o ácido acético é produto da fermentação em excesso ou da fermentação por muito tempo sem alimentar, né? E aí o que você vai fazer? Só alimentar várias vezes, diminuir a quantidade de isca. Por exemplo, se eu quiser reviver esse fermento, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar só um pouquinho dele e começar a alimentar com muito mais água, muito mais farinha. Vai demorar, porque aí se eu pego só uma amostrinha, né, uma isca dele, eu não vou pegar todo o ácido dele. Agora, se eu pegar lá um tantão dele e misturar com um pouquinho de farinha, um pouquinho de água, ele vai ficar muito ácido. Faz sentido? É uma questão de equilíbrio de quantidades, né, entre isca, água e farinha, tá? Então, assim, quando você faz essa alimentação de um fermento ácido em sequência, você precisa fazer essa alimentação toda vez que ele chega no pico. Chegou no pico, tira uma isca, alimenta com farinha e água. Chegou no pico, tira uma isca, alimenta farinha e água. Se você esperar muito tempo até alimentar de novo, ele vai continuar ácido, vai continuar produzindo ácido acético e o seu fermento sempre vai ser ácido. E você vai ter uma série de problemas com seus pães, né, se ele estiver sempre ácido, tá? Então, o que a gente está falando aqui são dicas para tirar excesso de acidez. A gente chama de resetar o fermento, né? Quando eu preciso resetar o fermento, eu uso um pouquinho só de isca, mais água, mais farinha e alimento de forma sequencial até eu resetar o equilíbrio entre as bactérias formadoras de ácido acético, de ácido lático e as leveduras, tá? Porque aí ele tá em desequilíbrio e eu quero resetar para que eu possa colocar esse ecossistema em equilíbrio novamente, para que o meu pão tenha as características que eu tô buscando. Beleza? Quando que o fermento bebê está pronto para fazer pão? A palavra é previsibilidade, tá? Quando você alimentar esse fermento várias vezes e ele chegar a um pico alto, pelo menos duplicando, idealmente triplicando, na proporção 1:1 ou 1:2 em 3 a 5 horas. E sustentar esse pico por algumas horas, ou seja, ele chega no pico nesse tempo, 3 a 5 horas, né, na temperatura de mais ou menos 26 graus, tá? Fica ali no pico e aí ele vai ficar sustentando naquele pico algumas horas. E só então ele vai começar a cair lentamente. Quando ele tiver essa previsibilidade de aumento em volume dentro de um tempo específico, numa temperatura específica, ele está pronto para fazer pão, tá? Fora isso, você precisa continuar fortalecendo e fazer as mudanças que eu sugeri aqui na aula, tá? Enquanto ele não tiver pelo menos duplicando e tendo essas características de tempo de fermentação e previsibilidade, não adianta fazer pão com ele, porque ele vai te dar um pão tijolão, tá?
Às vezes você vai conseguir ter um resultado muito massa e fazer o seu fermento super rápido. Às vezes você não vai ter esse resultado, mas que com essas dicas que eu tô te passando, se você usar essas dicas que eu tô te passando e tiver paciência e persistir, você vai conseguir um fermento. Por que eu tô falando isso? Porque eu já ensinei centenas de pessoas, milhares de pessoas a fazer o fermento. Eu já fiz fermento muitas vezes com farinhas diferentes, no calor, no frio, né? Fazendo de tudo e no final, com a persistência, sempre deu certo, né? Eu vejo meus alunos todos me mostrando os fermentos, né? Os que persistiram, me mostrando os fermentos que deram certo, apesar dos obstáculos. Na vida, a gente vai encontrar obstáculos, às vezes mais, às vezes menos. Às vezes a gente dá sorte e não encontra nenhum, mas quando eles aparecem, se a gente realmente quer uma coisa, a gente faz de tudo para superar esses obstáculos, não é mesmo? A mesma coisa com o fermento, com o pão de fermentação natural. A gente tem alguns desafios que precisam ser superados e com o tempo e com a paciência a gente vai chegando onde que a gente quer, não é mesmo? Valeu demais! Muito obrigada! Valeu pela presença de cada um e eu espero você numa próxima aula. Por quê? Porque o amor assa e fazer pão é massa. Tchau!